Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela e estou aqui com você ministrando a disciplina de Desenvolvimento Sustentável. O vídeo passado nós falamos um pouquinho da economia verde, do crédito de carbono e a questão ali da camada de ozônio, tá? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Lembrando que todo esse conteúdo que é trazido aqui, você tem ele disponível aí na sua apostila física, ok? Vamos lá. Bem, nós temos aqui algumas ações que eu achei legal tirar do material de vocês. A questão de sustentabilidade, a questão de como os pilares e tal, isso aí tem no material de vocês nessa parte novamente, mas nós já falamos sobre isso, senão os vídeos começam a ficar muito repetitivos, né? Bem, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui sobre as ações individuais. A gente fala tanto de sustentabilidade, né, prof? Mas o que a gente pode, de fato, fazer e identificar como ação sustentável, tá? Então, nós temos aqui as ações individuais, tá? Primeiramente, depois nós vamos falar o restante. O que a gente pode identificar como ação individual voltada com objetivo para a sustentabilidade? Nós temos a economia da água, e isso você pode fazer sozinho. Tá ok? Então aqui o nome já diz, ações individuais você consegue fazer sozinho. Economia da água na sua casa, no seu trabalho. Evitar o uso de sacolas plásticas, isso depende muito de onde você mora, tá? Tem lugares, por exemplo, tem bairros, né, e mercados também, que eles já não usam mais sacola plástica. Então você leva a sua sacola retornável, né, que é aquela sacolinha que você compra e guarda lá, toda vez que você for no mercado você pega ela, tá? Antigamente, né, as pessoas faziam muito isso. Tinha o hábito de já ter o seu carrinho de feira e já ter aquela sua sacola, né? Eu lembro que a minha avó e minha mãe também teve uma sacola verde assim, ó, né? Ela era verde, assim, grande, assim, tudo que a gente ia comprar, a gente levava aquela sacola, tá? Ixi, ó, demorou muito para estragar. E tinha aquelas pessoas que tinham aquele carrinho estreito assim, ó, que ele fechava e abria, que era para ir na feira, para comprar fruta e tudo mais, né? Então, isso é uma atitude sustentável. Bem, tem mercados que já aboliram, né, a sacola plástica. Também tem aqueles lugares que você tem uma sacolinha mais fina, não sei se vocês já perceberam isso. Fala assim, nossa, essa sacolinha, às vezes você põe duas, rasga e tal. Por quê? Porque ela já é uma sacolinha que tem ali uma tecnologia e ela é modificada. Ou seja, ela é biodegradável. Ou seja, né, ela já tem moléculas que ela se degradam mais fácil em contato com areia, em contato com micro-organismos, tá? Em contato com a água. Então, ela se desfaz mais rápido. Tá ok? Bem, reduzir o consumo de carne bovina. Por que fala isso? Poxa, professor, por que o fato de eu comer carne bovina ou não prejudica ou interfere no meio ambiente? Por quê? Para você produzir a carne bovina, tá? Você precisa, a pecuária, ela precisa de um grande gasto vasto para pastagem, tá? E além disso, os animais também emitem muito CO2 também, tá? Então, quanto mais animais você tiver, imagina, né? O pesoteio também do solo, então tem tudo isso, tá? Preferência por consumir produtos biodegradáveis, como eu falei para você, as embalagens plásticas, tudo que degrada mais rápido no meio ambiente, tá? Separar o lixo para coleta seletiva. Em alguns pontos, você tem ali os pontos de coleta que você pode levar, você pode juntar. E você já fez esse teste na sua casa? Lá em casa é nítido. A sacola dos recicláveis, das embalagens, ela é enorme. Ela tem um volume desse tamanho. Enquanto o lixo orgânico, às vezes, na semana, dá um pacotinho assim. Tá? Então, o que acontece? Imagina se você misturar tudo, né? Então, separar o lixo, a reciclagem. Existe, sim, alguns pontos de reciclagem, é só você procurar, às vezes, né? Fora aqueles catadores também que tem, tá? Dependendo se você estiver na periferia ou até mesmo no centro, antes do lixo ser recolhido, sempre passa aqueles catadores, né? Pegando papel, pegando vidro, pegando plástico, dependendo, garrafa PET, para poder vender, né? Realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas, adotar transporte coletivo ou caronas. Isso aqui, vocês se imaginam, né? Num lugar que tem muito carro, muita gente, acho que inclusive nós vamos falar disso.
é adotar o transporte coletivo. Então você precisa ter, se você anda de bicicleta, você pode precisar do quê? Você precisa investir na sua segurança. Então você vai comprar ali um aparato de segurança e você precisa do quê? De uma ciclovia, tá? O transporte público, poxa, o transporte público tem que ser de boa, tranquilo. Mas tem nas grandes regiões, por exemplo, as pessoas procuram trabalhar o quê? Nos bairros que moram, para que também não seja um trajeto aí de 1 ou 2 horas, tá? Bem, ação comunitária, veja bem, primeiro nós falamos das ações o quê? Individuais, agora nós vamos falar da ação comunitária. Ação comunitária é quando você faz em conjunto com outras pessoas, tá? Aqui trouxeram um exemplo, a apostila de vocês trouxe um exemplo, né? E aqui eu coloquei também a questão algumas ideias, algumas alternativas de ação comunitária, tá? Eles implantaram o quê? Um sistema de esgoto, painéis solares. Então tem muitas comunidades que se unem para implantar isso para a comunidade, tá? Painéis solares é uma boa. A questão do sistema de esgoto, isso aí é quase que imprescindível, né, para a população. Biodigestores, que é a questão do lixo também, né? A horta comunitária, o turismo ecológico, a qualidade de vida, a questão da destinação, né? Aqui, por exemplo, foi um jogo, né, para as crianças que foi feito aqui com garrafa PET, a questão da limpeza de uma região. Aqui, no caso, com certeza deve ter um leito de rio, alguma coisa assim, que eles foram fazer essa limpeza, né? Existem, sim, muitos projetos, muitas ONGs, comunidades que fazem isso sozinho, né? Que fazem isso sozinhos, não, que se organizam para fazer isso, né, em prol do meio ambiente. Ações globais. Então, vocês estão percebendo o quê? Que vai do local para o global, tá? Aqui, globais. A limitação do crescimento populacional. Eu costumo falar que o crescimento populacional, ela é a chave para a questão ambiental no planeta, tá? Então, a questão do controle de natalidade. A questão, por exemplo, no Brasil o SUS distribui, né, pílulas, distribui preservativos, né? A mulher que engravida, ela tem acesso ao pré-natal, tudo pelo SUS. Mas o que ocorre? Muitas vezes, em áreas mais pobres, né, as mulheres têm o hábito, né, de ter muitos filhos, né? Então, o que acontece? Isso demanda, pensem bem, isso demanda serviços públicos cada vez mais estruturados. Porque se a população ela vai crescendo, e essa população ela é de baixa renda, o que acontece com o governo? Eles têm que propiciar o quê? Cada vez mais creches, cada vez mais escolas, cada vez unidades básicas de saúde, tá? Então vamos dizer assim, é um aglomerado social, tá? Eu costumo falar que a questão do crescimento populacional, ela é a palavra-chave, tá? É por isso que alguns países já, você percebe, né? Nós temos algo chamado pirâmide, né? Que é a pirâmide populacional. Em alguns países já desenvolvidos, você tem aí a limitação de número de mulheres por filho, ou até mesmo você já tem na contramão, você já tem aqueles países que diminuiu muito, que a mulher praticamente não quer ter filhos ou tem um filho apenas, tá? Então tudo isso é uma questão comportamental e tal. E aí nós temos também a questão que daqui há um tempo, né, essa pirâmide vai se transformando e a base econômica dela, ela vai diminuindo, né, e o número de pessoas idosas e aposentadas, ela vai aumentando, porque não tem mais jovens para colocar e trabalhar para sustentar essa população idosa. Então, assim, são problemas. Então, a questão populacional,
ela é a chave para a questão do desenvolvimento econômico, para a questão dos usos dos recursos naturais, distribuição de renda no planeta. Então, ela é a chave para tudo, a questão do crescimento populacional, tá? Bem, a garantia de alimentação a longo prazo, isso que eu tô falando para vocês. A comida, ela é preciso o quê? Que se alimente cada vez mais bocas, devido ao crescimento populacional. Então, para você garantir essa comida, mas não é qualquer comida, né, prof? Não, é comida de qualidade, né? Então, isso também é a questão da implantação de hortas, né? Parcerias, né? Aquelas ONGs ou aquelas instituições também que praticam caridade, que pegam aquele alimento, né? Que é perecível nas feiras, né, que ninguém consome e tal, e já dá essa destinação para as pessoas, né? Então isso também é uma ação global ou até mesmo comunitária, muitas pessoas fazem isso. Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, isso aqui nós temos uma Constituição, nós temos o CONAMA e tudo mais, que é o Conselho aí, Nacional do Meio Ambiente, que ele traz muitas políticas e tal, nós temos as unidades de preservação. Então no Brasil isso é bem constituído, tá? Ele só é às vezes falho pela sua fiscalização, tá? Mas a Constituição brasileira, ela é bem embasada, ela é bem, ela acomoda muito bem essa questão dos recursos naturais brasileiros. O que falha é realmente a questão da fiscalização e aí logo consequentemente de penalidades e sanções, tá? Bem, a diminuição do consumo de energia. Então nós temos, né, isso já aconteceu, acredito que tenha acontecido com vocês, em épocas de seca, né, a distribuição de água ela fica reduzida, às vezes acaba realmente a energia, tem períodos que vai oscilar a energia, que você fica sem energia, tá? Mas aqui não só isso, mas a tecnologia está avançando tanto que hoje você dispõe no mercado de produtos eletrônicos, eletrodomésticos que consomem bem menos energia do que isso há 20, 30 anos atrás. Tá? E também é uma opção. Desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso de fontes de energias renováveis, né? As pessoas estão procurando mais isso, né? Aumento da produção industrial nos países não industrializados, à base de tecnologias economicamente viáveis. Então, o que acontece? Os países que não têm indústrias, não é que não tem indústria, né? Mas é que essa indústria, ela não seja o carro-chefe da economia, ela esteja ali em terceiro, quarto lugar, é um país onde você pode realmente tentar projetos novos. Então, você pode implantar ou voltar, ou direcionar essa industrialização, essa nova industrialização, ecologicamente correto, tá? Isso em termos de nação, tá, pessoal? A gente está falando, por isso ele que é global, né? Criação de unidades de conservação, tá? Aqui eu já até tinha falado também que no Brasil existem várias. Controle da urbanização e integração entre o campo e as cidades. Isso aqui o Brasil realmente é um problema. Não são todas as cidades que foram preparadas para esse aumento, esse boom da urbanização, né? A gente sabe que pelo Brasil nós temos inúmeras capitais, inúmeras metrópoles que é um caos urbano, né? Então não são algumas salvam que tem às vezes um trânsito que escoa bem, que corre bem. É um transporte público com horário razoável, de qualidade. Então, assim, a urbanização ela também é um grande desafio. Por quê? Nós tivemos o problema da questão do êxodo rural, né? A questão da interferência da mecanização no campo. Então, isso tirou muita gente do campo, né? E foram para as cidades. Então, é um grande desafio a questão da urbanização, tá? Bem, a próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa sustentabilidade, porém, exclusivamente das cidades sustentáveis. Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!